Irmãos, bom dia, a graça e a paz esteja todo aquele que confessou o seu bendito nome. Minha esposa me acompanha hoje, a Mirka está sentada aqui na frente. Tive o privilégio de ser mais uma vez convidado para trazer uma porção da palavra do Senhor aos amados. Eu que sou da turma lá do nosso irmão Arthur, seminarista que está ali com a família dele. E espero poder compartilhar da alegria que eu sinto quando tenho esse privilégio de visitar outras comunidades e novamente aqui com os irmãos. Eu peço que a igreja leia comigo a uma voz Hebreus. Nós vamos ao capítulo 11. Os versículos 38 a 40. Aqueles que puderem de pé, eu convido a igreja. E eu achei que só eu ia causar terror na igreja hoje, que eu comentei com o presbítero que ontem eu tive uma crise de sinusite terrível lá em casa. Aí ele comentou a mesma coisa, eu falei, então somos nós dois, né, que vão causar terror, mas não tem corona não, viu? Às vezes vem um pigarro, alguma coisa assim, mas é a sinusite terrível. Hebreus capítulo 11, nós vamos do versículo 38 até o 40, a uma voz. A uma voz, assim diz a palavra inerrante do nosso Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Santo Deus, a Tua Escritura está aberta, a Tua Escritura já foi lida aqui diversas vezes, continuará sendo lida, e pelo Teu amor, o amor ao Teu santo nome, que assim prossiga até a volta do nosso Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada um que adentrou aqui hoje. Usa-me como instrumento bendito nas Tuas mãos para trazer um bocado, Deus, aquele bocado que o Senhor tem separado para o Teu povo, guardando-nos, Deus, da tentação, livrando-nos do mal e abençoando cada família, cada um que adentrou aqui hoje. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Amém. A igreja pode se assentar? Quando eu recebi o convite da Isabela, com muita honra, fui incumbido de trazer aqui exemplos bíblicos de grandes homens. E realmente eu digo que é muito fácil nós localizarmos na Escritura exemplos, de grandes servos de Deus que passaram pela história. E especialmente eu estou tirando dessa grande nuvem de testemunha o próprio Senhor Jesus Cristo, homem, carne de Maria, Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ao qual nós temos que conformar a nossa vida. A gente sabe que nunca alcançaremos a perfeição daquele varão, mas é o nosso alvo e naquele grandioso dia seremos glorificados com ele. Mas aí me veio à mente um nome no Antigo Testamento e um nome no Novo, para a gente observar a história de cada um, tentar fazer um paralelo entre os dois aqui. E eu elenquei aqui no Antigo Testamento o rei Davi, para mim é o meu personagem favorito, e Moisés também, mas mais Davi, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento. E aqui eu queria discorrer com os irmãos a história de cada um, depois tentar fazer aqui algumas aplicações que nos mostram o porquê esses personagens são grandes homens que passaram pela Escritura. Nós veremos aqui que aquilo que o mundo defende geralmente não é o que a Escritura defende. Então nós vamos começar aqui pelo rei Davi, o maior rei que Israel já teve. É dele que descende, como diz a Escritura, Paulo fala lá em Romanos, Jesus Cristo segundo a carne, dessa semente bendita também. A sua história ela está registrada desde o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16,
caminha até 2 Reis, capítulo 1, também Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 2, e vai até o 29. É realmente bem extensa a história registrada do rei Davi. Cogita-se alguns teólogos que o seu nome deva ter uma origem acadiana, de Davidum, que significa chefe, comandante, mas é duvidosa essa origem do nome dele. O mais provável é que o seu nome esteja ligado a uma raiz hebraica da palavra amor, que significa amado. Davi era o mais novo de 8 irmãos da casa de Jessé, que era um efrateu de Belém. E a genealogia de Davi ela é muito peculiar, irmãos. É interessante a gente atentar algumas vezes. Obed era pai de Jessé, que era pai de Davi. Obed, avô de Davi, então. E esse Obed era filho de Boaz e de Ruth, a moabita. Então, se a gente pegar Boaz, era o bisavô de Davi. Muitas vezes a gente não liga esses pontos, né? E Boaz, por sua vez, era filho de Salmão e de Raabe, a prostituta que acolheu os espias lá na invasão da cidade. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. Davi, da grande tribo de Judá, né, que levou pelo deserto o acampamento todo, era Judá que estava à frente, rumando para leste, né? Cada tribo se agrupava ali de 3 em 3, a leste, norte, sul e oeste, e Judá ia caminhando à frente ali, já mostrando alguma coisa de destaque em relação a essa tribo. E Davi vem dessa tribo. Davi cuidava das ovelhas da família dele, era o mais novo e era pastor. E foi desse relacionamento pastoril, né, da proteção ao seu gado, ao seu rebanho, cuidando e livrando de animais perigosos, livrando de ladrões, que ele aprendeu essa relação com Deus, e ele deixa registrado por diversos momentos durante a sua história, em especial o Salmo 23, né, o salmo tão conhecido pela igreja hoje do Senhor. 1 Samuel 17:37 registra assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão destes filisteus. Era essa a impressão que Davi tinha sempre do Senhor nos seus livramentos diante dos seus inimigos. Davi também era músico, e um músico muito bom, como registra, por exemplo, 1 Samuel, lá no capítulo 16. Vemos que, devido a estes dotes artísticos, né, ele foi chamado a tanger harpa para o rei Saul, quando o rei Saul tinha suas crises em relação àquele espírito que era enviado da parte de Deus. A única coisa que acalmava o monarca era Davi tocando. E foi registrado sobre este talento de Davi o seguinte, lá em 1 Samuel 16:18. Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Está lá em 1 Samuel 16:18. Talento, bravura, eloquência, boa aparência, homem de sim, sim e não, não. Essa era a figura de Davi. Mas, acima de tudo, o que impressiona durante toda a história do rei Davi é que Deus era com ele. Era dali que vinha toda a força e toda a obra que o rei Davi punha em prática. Então, em determinado momento, diante da desobediência de Saul, Davi foi elevado a rei, ele foi ungido por causa dessa obstinação do rei Saul, que está lá registrado em 1 Samuel 15:26. Saul, meus irmãos, é interessante quando a gente vai lendo a história desses personagens, né, de forma temática. Talvez em atos, em ações, em obras, Saul tenha até feito menos que Davi em relação àquilo que a gente chama de pecado, a desobediência. Mas Saul era irreverente. Saul tratava Deus como um igual. E Saul não dava atenção à palavra de Deus. E Davi, apesar de todo o seu ímpeto, da sua coragem, um homem de peito estufado, quando o Senhor entrava na jogada, Davi quebrantava. E Davi caía com a boca no pó. Era basicamente a diferença que a gente vê durante a história desses dois reis. Saul era cometido da loucura, da irreverência. Deus, para ele, era como qualquer um. A palavra não tinha valor, apesar de muitas vezes ele parecer dar ouvidos ao Senhor, mas na sua prática ele não fazia.
E foi isso que levou à derrocada de Saul do reino. Davi era eleito do Senhor, meus irmãos. O homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Dos capítulos 16 a 31 de 1 Samuel, começa então essa exaltação do rei Davi. Esse trecho apresenta como rei, e mesmo em meio às suas aflições e perseguições, como ele permaneceu limpo do sangue do rei Saul e da sua casa. O rei Saul demonstrou grande ira e ódio contra Davi. E mesmo assim, Davi evitou ao máximo ter o seu nome vinculado à derrocada daquele rei. Davi foi passando de pastor de ovelhas a músico do palácio, para bravo guerreiro, herói nacional e refugiado político, mediante perseguição de Saul. Davi foi amado pela casa de Saul, até mesmo pelo rei Saul em determinado momento, e muito mais pelo seu leal amigo Jonatas, como registra 1 Samuel 18, 4, e Mical, está lá em 1 Samuel 18, 20. A fama de Davi cresceu grandemente e o rei Saul se lhe tornou inimigo devido a ciúmes. Está registrado em 1 Samuel 18, 7 assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi estava tendo uma projeção muito maior do que Saul, o que causou em Saul grande irritação e ira contra Davi. Davi, inclusive, foi avisado desse profundo ódio que Saul estava alimentando por ele, pelo próprio Jonatas, filho de Saul. E Jonatas mesmo foi vendo cada vez mais e ficando cada vez mais convencido que seu pai Saul estava determinado em matar Davi. Davi foi expulso do palácio, se abrigou em Aquis, uma cidade onde fez aliança com o rei filisteu de Gate, mas com medo de alguma traição, algo assim, ele foi para Adulão, isso está lá em 1 Samuel 22, liderou ali um bando de foras da lei. Saul exterminava qualquer um que buscasse ajudar Davi, como aconteceu com, por exemplo, os sacerdotes de Nobe, está lá em 1 Samuel 21 e 22. Essa perseguição do rei Saul sobre Davi foi ficando cada vez mais acirrada. Davi tinha cada vez mais apoio, o seu nome cada vez crescia mais no reino, a ponto de se juntar a ele um sacerdote, Abiatar, que tinha escapado desse assassínio que Saul tinha promovido em Nobe, e também se juntou a Davi um profeta, Gade, que formava aquela tríade base do poder em Israel: profeta, sacerdote e rei. E assim Davi ia construindo toda a sua base para o seu reino. Por 2 vezes, Davi teve oportunidade de matar Saul, mas poupou a vida do rei. Saul e Jonatas, então, foram mortos na batalha em Gilboa, está lá em 1 Samuel capítulo 1, 4, e Davi chorou amargamente, como registra o texto. É impressionante que a gente acha que Davi ia comemorar, né, a morte do rei, mas Davi chorou amargamente a morte do monarca. Ele sabia o que a posição de rei significava. Davi colocava o que Deus falava de determinada pessoa acima daquilo que ele sentia por determinada pessoa. Isso é outro ponto forte em Davi. Isbosete, filho de Saul, tentou tomar o poder, mas não demorou muito. O povo percebeu que ele não era competente para aquilo, não era das mãos dele o trono. Está lá em 2 Samuel capítulo 5. E Davi trabalhou fortemente para a unificação do reino, governando primeiramente em Hebrom, e é nesse momento que ele começa a luta para conquistar Jerusalém. A gente muitas vezes lê a Escritura e acha que as coisas vão acontecendo rápido, quer dizer, depois de 400 anos da chegada do povo na terra, é que a última cidade, que é Jerusalém, ia ser conquistada pelo rei Saul, e o reino pelo rei Davi, e o reino de Davi assim ia crescendo cada vez mais. Ele fez aliança com Irão, que era rei de Tiro, e o seu governo ia resplandecendo, e acabou construindo ali em Jerusalém o seu palácio. Levou para lá a Arca da Aliança, para Jerusalém, e ali se tornou o centro religioso, onde todo o povo se ajuntava para adorar o Senhor. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Davi quis construir o templo para Deus, mas Deus diz para ele que ele era um homem muito sanguinário. A mão dele estava muito cheia de sangue, um homem segundo o coração de Deus. E quem teria o privilégio de levantar um templo para o Senhor seria o seu filho. Mas Deus deixou
Davi participar ali ajuntando material para que o seu filho Salomão pudesse construir o palácio, o templo do Senhor. É interessante a gente ver que em determinado momento o povo estava tão empolgado com ajuntar o material, em contribuir, em dar, que tiveram que mandar o povo parar de trazer ofertas, parar de trazer, porque não tinha onde mais colocar tanto ouro, tanta prata, tanto bronze, tanta pedra, porque o Espírito de Deus estava movendo naquele povo. O povo queria agradar ao Senhor, inclusive com as suas próprias posses. E de toda essa perspectiva davídica, a gente vê também, em determinado momento, o começo da derrocada de Davi, que eu não vou trazer em enfoque aqui, mas um pouco à frente, do seu pecado com Batseba e as consequências que esse pecado trouxe. Mas disso tudo aqui vai brilhando o pacto do reino, aquele pacto davídico. Um teólogo que eu gosto muito, ele chama Palmer Robertson, e ele trata desses diversos momentos da história onde Deus ia renovando o seu pacto com o povo. E em Davi brilha justamente esse pacto do reino, vislumbrando aquilo que Jesus seria nosso, o nosso rei, aquele que venceria as nossas batalhas. E ali estava sendo consumado com Davi, que sempre haveria no trono dele uma lâmpada que brilharia eternamente. Isso é fenomenal a gente entender. Mesmo em meio à derrocada do próprio reino depois, com todos os reis que vieram, Deus manteve a sua promessa. E isso foi confirmado no nascimento do nosso Senhor, o ungido de Deus, o grande filho com quem os reinos se amotinam e tentam sacudir os seus laços, como está narrado no Salmo 2. Davi realmente, irmãos, foi um homem assim, bravo. Foi um homem que conduziu o povo e levou o povo de acordo com a vontade de Deus. E aqui agora a gente vai dar um pulo de 1000 anos. Vamos para o Novo Testamento e nós vamos tratar aqui agora do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Tarso, uma cidade que ficava, na Ásia Menor, hoje é a região da Turquia. Deixa eu abrir aqui para não fazer bagunça. Paulo, fariseu de fariseus, como ele diz, da tribo de Benjamim, quanto à lei irrepreensível. Ele foi citado pela primeira vez nas Escrituras, lá em Atos 7, no versículo 58, por ainda seu nome em hebraico, que era Saulo, Shaul, em hebraico. Ele deveria ser em torno de 10 anos, especula-se, mais novo do que o nosso Senhor Jesus. Pai judeu, mãe romana, da onde vem a cidadania romana dele, que ele até apela para ela para ser julgado em Roma, na sua perseguição pelos judeus. Paulo foi ensinado aos pés do grande rabino Gamaliel, era um homem muito famoso à época, e foi ali que Paulo tomou todo o seu conhecimento da lei, dos profetas, e construiu a sua sabedoria. Paulo também tinha uma profissão, era fazedor de tendas, isso está registrado lá em Atos 18:3. E exerceu a sua atividade como fazedor de tenda enquanto desenvolvia o Evangelho. Está em 1 Coríntios 4:12, 2 Tessalonicenses 3:8, 1 Coríntios 9. Inclusive, ele diz que abriu mão de receber daquele povo lá para que não fosse escândalo no meio deles, mas que era direito dele receber deles, mas que ele poderia se manter. Conhecedor profundo das línguas grega, hebraica, latina e aramaica, tinha educação, tinha profissão, o que facilitaria muito a nova empreitada que se apresentava diante desse apóstolo. Nessa primeira menção que eu comentei aqui em Atos 7, ele consentiu com a morte de Estevão, disse que é o primeiro mártir cristão e que viu o nosso Senhor de pé ao lado do trono intercedendo por ele. Paulo estava ali, ainda incrédulo, ainda ímpio, segurando as vestes de Estevão e consentindo com aquela morte. E dali se tornou feroz perseguidor da igreja, e com violência assolava, entrando em casas, arrastando homens e mulheres. A gente vê esses relatos em Atos 8, 1 Coríntios 15, ele mesmo falando de si, lamentando da época do pecado dele, e lá em Filipenses 3 também. Atos 9:1 registra assim: Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, um grande algoz da igreja de Jesus. Indo
um certo dia para Damasco, com cartas dadas pelos sacerdotes do povo, ele, nesse caminho, conheceu aquele a quem ele perseguia. Ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atônito e sem saber, caído no chão, ele pergunta: quem és tu? E a resposta que recebeu foi o que realmente o deixou apavorado e surpreso: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está lá em Atos 9, 4 e 5. Isso aqui mostra o estreito vínculo da igreja do Senhor. Eu estava sentado ali, eu fechei o olho para escutar. Eu auxilio lá no louvor da igreja e muitas vezes quem está no louvor fica preocupado, né? A entrada, o instrumento, a afinação e tal. Aí eu aproveitei o momento, sentei ali atrás e fiquei com o olho fechado, ouvindo, cantarolando e vendo a massa de voz da igreja, esse corpo de Cristo em união, em comunhão, cada um fazendo o seu papel, aquilo que foi chamado dentro da igreja do Senhor. E aqui a gente vê: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo perseguia a igreja. Isso mostra como que a igreja está completamente vinculada ao nosso Senhor. Dali, seguiu para a casa de um tal Judas em Damasco, e por 3 dias e 3 noites ele jejuou e orou, sendo visitado e batizado em o nome do Senhor Jesus por Ananias. Ele havia ficado cego, como que com escamas nos seus olhos, e no momento em que o Espírito Santo age no coração dele, as escamas caem. Paulo, de cego, passou a enxergar. É o que acontece com cada um. De surdo, passa a ouvir. De aleijado, passa a andar. De leproso, tem seu espírito limpo da lepra do pecado. E isso aconteceu na vida de Paulo de uma forma física, para demonstrar aquilo que estava sendo operado ali naquele momento. Então, todo aquele conhecimento de Paulo sobre a lei, sobre os profetas, sobre o Antigo Testamento, agora somado à iluminação do Espírito Santo, tornou possível que confundisse, abro aspas, os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Está lá em Atos 9, 22. Essa experiência de conversão de Paulo, ele conta mais 2 vezes ainda, em Atos 22 e em Atos 23, diante do rei Agripa. O rei vira para Paulo, de tão bem articulado que esse apóstolo era, de tão eloquente que ele conseguia fazer as suas colocações, que o rei virou para ele: Paulo, por um pouco não me persuades a me tornar um cristão. Mas a gente sabe que uma parte é a Escritura, é a palavra de Deus sendo pregada, e a outra parte é a operação do Espírito Santo nos convencendo daquele pecado que a Escritura nos aponta que nós temos. Então Paulo realmente ele era muito competente no que ele fazia. Paulo ele foi o apóstolo chamado aos gentios. Pedro testemunhou a conversão de pessoas que não eram do povo hebreu, mas ninguém viajou como o apóstolo Paulo e teve tanta influência como ele. Entre terra e mar, irmãos, preste atenção nisso aqui. As suas viagens calcula-se mais ou menos 25 mil quilômetros. 3 viagens, talvez uma quarta que ele mesmo disse que queria fazer, mas não se sabe se ele chegou aí à Espanha, como era o desejo dele. Mas daquilo que se encontra registrado na Escritura, são 25 mil quilômetros. Foram em torno de 27 cidades visitadas. São 13 cartas que o apóstolo mandou às suas igrejas, que ele havia fundado. E, como eu disse aqui, as 3 viagens, sem saber se tivemos essa quarta. Na primeira viagem, que deve ter ocorrido ali entre 46 e 48 depois de Cristo, teve início em Antioquia da Síria e é descrita lá em Atos 13 e 14. Ele foi acompanhado de Barnabé e João Marcos. Esse João Marcos que os abandona nessa primeira viagem. Ele fez uma evangelização em Chipre, região da Galácia. E essa viagem parece ter sido a causa desse primeiro concílio que houve em Jerusalém, que é registrado lá em Atos 15, e que queria resolver a relação daqueles que creram em Jesus, mas que não eram judeus. Nós temos que lembrar, irmãos, Jesus era judeu. Jesus comeu cordeiro pascual. Jesus participou de todas as coisas que o povo hebreu participava. Mas aí chegaram os gentios, os que não eram judeus. O que ia fazer com isso tudo? Então, nesse concílio, foi resolvido, está lá em Atos 15, de 1 a 35. Na segunda viagem, que ocorreu ali entre 49 e 52, dessa vez com Silas, porque Barnabé queria levar João Marcos de novo. João Marcos aqui,
Entende-se que é o Marcos que escreveu o Evangelho, que era sobrinho de Barnabé. Mas Paulo não queria, porque ele havia deixado os dois na primeira viagem. Então é registrado que tão grande foi a celeuma que Barnabé e Paulo, cada um foi para um canto. É interessante que até na briga, Deus opera ali para a glória dele, né? Porque abriram duas frentes de evangelização. Então Silas ou Silvano se junta a Paulo nessa evangelização para fortalecer as igrejas formadas na primeira viagem que ele tinha feito na Ásia Menor e em diversas outras cidades da região que hoje é a Turquia, Macedônia, aí vem Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas, que é a Caia, são visitadas por Paulo desde Atos 15, 36 até capítulo 18, versículo 18. Filipos e Corinto, onde Paulo permanece por cerca de 1 ano e meio, merecem particular destaque. E foi ali que Paulo, inclusive, escreveu, cogita-se, né? Eu gosto dessas histórias que não agridem os alicerces da fé, obviamente, mas que são trazidas por fontes externas. Disse que na última noite que Paulo estava em Corinto para partir de volta, é o momento em que ele escreve a carta aos Romanos, a maior obra teológica, assim, de concentração doutrinal que tem nas suas cartas, né? Eu acho interessante, em uma noite, tomado pelo Espírito Santo, com a pena na mão, ele escreve a igreja de Roma antes de partir. Na terceira viagem, aconteceu provavelmente entre 52 e 57, depois de Cristo, e está descrita lá em Atos 18, 23, até o capítulo 20, versículo 6, é a base do trabalho de Paulo nessa terceira viagem à cidade de Éfeso, onde ele ficou ali cerca de 3 anos. De Éfeso, a partir da escola de Tirano, ele foi expulso da sinagoga em que ele ensinava. Era interessante que todo lugar que Paulo chegava para evangelizar, ele procurava uma sinagoga, ele procurava os dele. Quando o povo não queria ele lá mais, falando que ele era um herege, aqui no caso ele foi para a casa do lado. É interessante a gente ver isso. E dali Paulo começa o evangelismo de todo o mundo. Essas são as duas grandes figuras que eu tirei aqui do Antigo e do Novo Testamento. E eu queria ver com os irmãos aqui 3 pontos que mostram assim, perfis não tão parecidos, né, de Paulo, o apóstolo aos gentios, Davi, o grande rei de Israel, mas que podem nos dizer muitas coisas para hoje, esse dia aqui. Eu trago esses 2 personagens de grandeza bíblica. Primeiramente, eles eram homens que amavam a Deus. Isso assim é fundamental, o ardor que eles tinham no peito. Davi e Paulo amavam e confiavam no Senhor. Igreja, abra o Salmo 18, Salmo de Davi. Salmo que Davi escreveu. Vamos ler os versículos 1 até o 3. Presta atenção nas 3 primeiras palavras, tirando, obviamente, o título, né, que está em itálico e que faz parte das Escrituras também. Só o negrito aí que não faz, né? Eu não sei qual Bíblia dos irmãos que tem aí. Está escrito assim, vitória e domínio, está em negrito. Isso aí é comentário de tradutor. Aí vem um título em letra tombadinha, né, letra itálica, que é o título canônico do Salmo. Nós vamos começar depois do título. Preste atenção nas 3 primeiras palavras. Eu te amo, ó Senhor. Olha que declaração, irmãos. Uma declaração tão singela, tão simples. E eu perguntaria aos irmãos aqui, quantas vezes a gente já na cama, talvez nas madrugadas, ou assentado em casa, sozinho, a gente virou para Deus, eu te amo, ó Senhor. Dessa forma tão transparente. Ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Eu te amo, ó Senhor. Quantas vezes, meus queridos, nós já paramos em lágrimas para dizer uma frase dessa? São homens que amavam o Senhor. Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo a sua primeira carta, no capítulo 4, 7 e 8, diz assim, já vislumbrando a sua morte, né, preso em Roma: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Todos quanto amam a promessa, aquela promessa que nós lemos aqui abrindo essa palavra que eu trouxe aos irmãos em Hebreus 11. Essa promessa que aqueles homens e mulheres na antiguidade não viram a concretização, mas vislumbraram de longe. Eles viam de longe e criam, para que sozinhos e sem nós eles não gozassem da completude e da plenitude dessas promessas. Mas também a todos quantos amam a vinda de Jesus Cristo, a sua gloriosa volta, onde não haverá mais choro, mais dor, mais palavra maldita, desentendimento, fofoca, inveja, confusão. Irmãos, homens que amavam o Senhor. Homens que amavam o Senhor. Em segundo lugar, eu queria trazer para os queridos aqui também, eram homens de oração e esperança. Davi e Paulo, e dentre muitos outros. Salmo 5, mais uma vez, peço que a igreja vá lá. Salmo 5. Leiamos a uma voz os versículos de 1 a 3. Dá ouvidos, Senhor. Até o 3, por favor, obrigado. Esse versículo 3 é interessantíssimo. Muitas vezes a gente entende que Davi sentava na cama dele, orava e ficava lá, né? Esperando. Mas não é isso que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele punha a esperança dele justamente no Senhor ouvir a sua voz. Eu fico esperando, é a minha esperança. É a minha esperança ao Senhor. E Davi tinha a certeza absoluta que respondendo sim, não, aguarde, ele continuaria na esperança, esperando no Senhor. Lucas, falando de Paulo em Atos 16, 25, assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam presos em grilhões, colocaram eles no madeiro, e de madrugada cantavam e oravam, louvando a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Imagina a irritação de quem estava ali, querendo dormir, Paulo e Silas orando e louvando ao Senhor as suas algemas. Meus irmãos, esses tipos de mensagens que a gente traz em relação a personagens bíblicos é muito perigoso a gente trazer uma palavra moralista, faça isso, não faça aquilo, seja igual Beltrano, Cicrano e Fulano, e não é isso que eu quero que a igreja saia daqui, com essa imagem, mas com aquilo que o Senhor opera nesses homens que amavam o Senhor, homens de oração e de esperança. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele nunca aponta para si, mas ele já tira dele e já leva para quem ele imitava. E essa é a nossa expectativa, sermos imitadores de Jesus Cristo, porque fomos salvos, porque fomos alcançados pela graça. É uma mudança na nossa natureza, do velho homem para o novo homem. Não há como mais nós não andarmos em oração, em esperança, porque foi feita uma obra, e se não está havendo esse reflexo, é porque essa obra que deveria ter sido feita pelo Espírito Santo ainda não foi feita. Isso é muito sério, a gente ver essas perspectivas sendo exploradas por estes personagens, grandes personagens das Escrituras, que nós podemos sim espelhar, admirar, mas saber que é Deus operando nestes homens, e apenas Deus, e eles demonstram isso nas suas palavras. E o último ponto aqui, já caminhando aqui para o nosso fechamento, eles eram homens fortes sendo fracos. E é nesse ponto aqui que eu quero que a igreja preste muita atenção. Homens que eram fortes quando eram fracos. Quando a gente vê lá em 2 Samuel 12, 13, o profeta Natã chegando
e contando aquela história para Davi: rei, tem um homem aqui muito rico, cheio de gado, de ovelha, propriedades, e tinha um homem muito pobre, com uma cabritinha só, que até comia com ele na mesa. E esse homem muito rico recebeu uma visita, e ele, ao invés de pegar das ovelhas dele, pegou a cabritinha do homem pobre e preparou e deu. Aí diz que o rei se irou, né? Os irmãos depois vão lá, vocês vão ler isso. O rei se irou e disse: esse homem tem que morrer. Aí Natã, eu imagino a cena, né? O profeta Natã devia estar em ardor santo de Deus por dentro. Este homem és tu, ó rei. Aí ele começa a vomitar na cabeça de Davi tudo que ele fez. E nessa hora que o rei, né, o grande rei, um dos grandes pecados dos muitos que Davi cometeu nesse adultério com Batseba, foi justamente ele nessa empáfia de rei, né, da posição que ele ocupava. Ele vira e fala assim: traz ela aqui. Vocês conseguem enxergar, irmãos? Traz ela aqui porque eu posso, porque eu sou rei e eu estou mandando. E nesse momento que Natã mostra o pecado dele, Davi desaba. Ele cai na sua fraqueza. E é disso que homens fortes sendo fracos. Daqui sai a composição do Salmo 51, por exemplo. Na mente de Davi não tinha mais ninguém. Não tinha mais Urias, que já tinha morrido no campo de batalha. Não tinha mais Batseba, que ele tinha tomado como mulher. Na mente de Davi ele só via o Senhor. Fala: Senhor, eu pequei contra ti. E contra ti somente. Parece que Davi recobrou e saiu da loucura dele. Homens fortes, e são mais fortes ainda no momento de fraqueza. E daqui Davi se entrega, chora. E é essa a diferença que eu comentei anteriormente aqui em relação a Saul. Homens fortes no momento em que são fracos. E mesma coisa o apóstolo Paulo. A gente vê lá em 2 Coríntios 12, por exemplo, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, Paulo falando, passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Aí ele parece que ele começa a falar de si na terceira pessoa. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Homens fortes sendo fracos. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meus irmãos, Paulo viu o paraíso. Tem um pastor batista do Rio de Janeiro que eu gosto, ele pregando nessa perícope aqui uma vez. Eu achei interessante a visão dele. Ele fala assim: Paulo, homem como nós, viu coisas inefáveis. E o homem vai no céu e volta pior. Olha a nossa natureza humana, irmãos. A nossa natureza humana ela é tão depravada, e o nosso presbítero falou isso aqui, sobre a corrupção, que Paulo viu o céu, ele ia voltar pior de lá. Tanto que ele fala: para que eu não me ensoberbecesse, foi me colocado esse espinho, para me segurar, porque senão ninguém ia dar conta de mim mais. E eu chorei e clamei ao Senhor, e ele me disse: a minha graça te basta, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Homens que amavam a Deus, homens de oração e esperança, e que eram fortes quando eram fracos. Estou concluindo, meus queridos, deixar claro novamente, homens com valores muito acima do nosso tempo, homens que governaram reinos, homens que caminharam
pelo mundo conhecido à época e que dependiam completamente de Deus. E ali estava o exemplo bíblico que nós devemos seguir. Muito mais do que nos tentar de forma estética ou de forma plástica nos parecer com esses grandes personagens, porque isso pode ser simulado. Isso pode ser colocado como um simulacro. Mas muito mais do que isso é a dependência que eles tinham. Quando estamos nos gloriando demais em nós mesmos, há algo errado. Deus opera na fraqueza para que sejamos apenas vasos em que a preciosidade da glória do Espírito Santo pode encher. Humilhem-se, rebaixem-se, sirvam-se uns aos outros. Meus irmãos, essa pregação é loucura. Não pensem além do que convém de si mesmos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E terminando aqui com 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos orar, irmãos? Convido a igreja que fique de pé, por favor. Santo Deus, nós damos graças a Ti, Pai. Como já foi falado aqui, Senhor, nós temos um problema, Senhor. Nosso velho homem, a nossa carne, a nossa natureza antiga, ela grita em nós e ai de abrirmos brecha para isso, Deus. Mas aqui nós trouxemos, Senhor, 2 homens Teus, Davi e Paulo, grandiosos, valorosos, valentes, eloquentes, como diz Hebreus, homens os quais este mundo não é digno e que sofreram por amor de Ti, Pai. Nos ajuda a nos espelhar nisso, Deus, nessa fraqueza em submissão, Pai, sabendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e de tudo, o nosso feitor, o nosso Criador. E que nós possamos, Senhor, ver esses momentos de fraqueza desses homens e saber que é ali que o Teu poder está operando, como a Tua palavra diz. Que é neste momento em que nós nos entregamos, que é neste momento em que nós damos, é que nós vamos receber. Neste momento em que nós nos esvaziamos de nós, é que nós vamos ser enchidos pelo Senhor. Neste momento em que nós negamos a nossa natureza, tomamos a nossa cruz, é o momento em que o Senhor opera. Nos ajuda, Deus, a morrer, como o Seu Cristo disse, para que nós vivamos para o Senhor. Abençoa essa igreja, guarda a liderança, guarda todas as famílias que compõem esta bendita igreja do Senhor, povo Teu, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva Tua, Deus, como Pedro diz, para anunciar essas riquezas da Sua glória. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda a compreender isso. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.